O Justa é um centro de pesquisa e de design que produz uma série de pesquisas e de dados em torno da economia política do judiciário. Nós temos alguns estudos principais na parte orçamentária relacionados ao funil de investimento de segurança pública, né? Quanto que se gasta com prisões, polícias e políticas de egressos. E o estudo que nós publicamos na semana passada, que se chama Justiça e Orçamento, ele teve muita repercussão, porque nós estamos verificando uma pauta bastante atual com o ministro Flávio Dino, onde a discussão dos penduricalhos no judiciário está bastante recorrente, né? E o nosso estudo faz uma análise. Em 2026, nós publicamos os dados referentes aos orçamentos estaduais de 2024, onde analisamos 22 estados e o Distrito Federal, e o gasto desses estados com as instituições de justiça, ou seja, com os tribunais de justiça, ministérios públicos, defensorias públicas, e o impacto desses gastos nos orçamentos dos estados. Fazemos alguns comparativos de quanto que esse impacto de tribunais de justiça interfere, por exemplo, em outras funções do Estado, o quanto que são gastos também com créditos adicionais e o quanto que são gastos com folhas de pagamento e créditos adicionais específicos para as folhas de pagamento. E aí isso tem chamado muito atenção, porque, embora a gente não faça uma análise micro e específica das folhas de pagamento individuais, né, a gente olha as folhas de pagamento dessas instituições como um todo, e o peso delas anual nos orçamentos estaduais. Os nossos dados eles têm servido muito como base também argumentativa nessa discussão dos penduricalhos. Tassiana, nós, na pesquisa, no que eu pude ler, o Rio Grande do Sul é o quinto estado que mais gasta para o judiciário. Essa posição é desconfortável? É uma boa pergunta. A gente sabe que os estados que têm maiores orçamentos, né, e o Rio Grande do Sul acaba sendo um desses estados, eles também têm um reflexo de serem os estados que mais gastam também com as instituições de justiça. Quando eu olho para esse dado, eu não vejo propriamente um desconforto. Mas quando a gente olha, por exemplo, para os dados específicos do Rio Grande do Sul, né, quando se clica no relatório, no mapa, no estado do Rio Grande do Sul, e eu vejo que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul gastou 3,9 bilhões, e esse valor corresponde a mais que o somatório de 13 funções de suma importância no estado, eu acho que é muito desconfortável. Certo. Uma outra coisa que me chamou a atenção é que esses gastos do judiciário e dos órgãos que compõem o judiciário, Ministério Público, Defensoria, eles vêm crescendo mais rápido, então em volume maior, do que os orçamentos estaduais. Perfeito. Esse é um dado muito relevante e muito preocupante, né? A gente vive em contextos em que se fala muito, nos últimos anos, em corte de gastos. E nós observamos que essa realidade no Rio Grande do Sul e na maioria dos estados, né? A gente observa, o Rio Grande do Sul, inclusive, o judiciário acompanha o crescimento do estado, mas na maior parte dos estados, os gastos com as instituições de justiça crescem muito mais do que os gastos com os orçamentos dos estados. Isso está nos falando alguma coisa, que algo talvez precise ser freado ou precise ser revisado, né? Porque várias instituições têm sofrido cortes orçamentários e as instituições de justiça gastam mais, inclusive, que aprovado na LOA.
Tassiana, vocês também analisaram, olharam, pelo menos, a questão dos créditos adicionais, que são os penduricários, vamos dizer assim, que está sendo enfrentado pelo Supremo Tribunal Federal. E que a decisão de gastar ou de repassar esses valores para a folha de pagamento do judiciário, ela é feita não por lei, mas por decisões de órgãos de controle ou diretivos do judiciário. Como é que vocês conseguiram separar essas informações e como é que, em termos econômicos, vocês analisam isso? Tá. A gente tem, o que que são, acho que é interessante a gente explicar para as pessoas o que que são esses créditos adicionais, né? Todo o orçamento de todas as instituições, ele passa por uma aprovação e uma discussão em Assembleia Legislativa e é aprovado uma cota, um valor específico para aquela instituição gastar ao longo do ano seguinte. Quando uma instituição gasta mais do que aquele valor aprovado, ela usa créditos adicionais. Algumas instituições gastam menos, então a gente fala que elas passam por um contingenciamento. E nós verificamos que as instituições de justiça, elas usam muitos créditos adicionais. Esses usos de créditos adicionais, eles vêm, em parte, por acordos em que são autorizados isso do Poder Executivo para essas instituições de justiça, e, em parte, o próprio Poder Executivo justifica que as instituições de justiça têm fundos próprios, esses fundos próprios, eles têm uma arrecadação maior que o previsto, e com isso se justifica o uso desses créditos adicionais. Mas é muito comum que parte desses créditos adicionais eles se camuflem, porque eles são utilizados para as folhas de pagamento. Então, dentro dessa cota que foi aprovada na Lei Orçamentária Anual, existem 6 grupos de despesa, né? Dentre eles estão as folhas de pagamento, o gasto com pessoal, e se deixa de gastar muitas vezes em outras despesas correntes ou até em investimentos que têm um efeito multiplicador na economia, para se direcionar uma maior cota, uma maior disponibilidade para se gastar nas folhas de pagamento, e aí dentro que estão os penduricários. Por isso, nós observamos que, por exemplo, no caso do Rio Grande do Sul, o Tribunal de Justiça, num primeiro momento, não usa créditos adicionais totais, mas usa créditos adicionais específicos para as folhas de pagamento. Muitos estados e muitas instituições de justiça acabam não usando créditos de pagamento porque os penduricalhos já estão ali institucionalizados e previstos na Lei Orçamentária Anual. Mas eles existem e parte do que precisa se entrar em discussão está relacionada à transparência com a sociedade, para se mostrar, né, de onde que vem todas essas indenizações e restituições que acabam aumentando e dando esse volume impressionante, né, dos magistrados, do salário dos magistrados. Tassiana, bom dia, Tomás. Bom dia. Bom dia. Esses penduricalhos que o Poder Judiciário concede a si próprio, aí quando as pessoas da sociedade reclama, mostra, aí até há provocação ao Conselho Nacional de Justiça, eles dão um jeito de trocar o rótulo ou o frasco, né? Pega o conteúdo mesmo, mas o frasco e o rótulo é outro, mas o que está lá dentro permanece. Como é que o Brasil vai conseguir se livrar disso definitivamente, né? Pensando no judiciário como todo, de norte a sul, para que haja uma uniformização e que ninguém mais, nenhum desembargador, nenhum ministro, ache uma brecha na justiça para poder manter o tal do penduricalho? Esse é o grande desafio do momento. Nós estamos realmente assim impressionados com a coragem do ministro Flávio Dino em confrontar, né, em colocar essa discussão na mesa,
mas é algo que nós sabemos que existe, que é histórico, que são uma série de privilégios, né? E toda vez que nós observamos um grupo com muito poder, né? Poder político, poder econômico, tendo ali os seus privilégios, os seus benefícios, com ameaça de serem retirados, existe muita. Eu acho que vai ter muita poeira para ser sacudida. Né? Então, a gente acredita que fortalecendo por meio de leis, de regras claras e, sobretudo, com a transparência, de modo que não possa ser camuflado esses penduricalhos, né? Existem uma série de questionamentos que acontecem de por que em alguns casos, e a gente observa isso, né? Outros privilégios acontecem no sistema de justiça. Por que em casos graves de denúncias, alguns magistrados recebem como um prêmio a aposentadoria compulsória? Como que algumas indenizações, elas acontecem retroativas, às vezes para 3, 5 anos, né? Se é definida uma indenização, posteriormente se define que ela vai valer para 5 anos atrás. E aí se banca um volume muito grande de dinheiro em pagamento para magistrados, né? E também promotores e procuradores. Então, esse é o grande desafio. Vai ser muito difícil, eu imagino, mas acredito que é o momento que essa discussão ela está ganhando força da sociedade, porque, no fundo, o que a gente quer é um Estado forte, garantidor de direitos e defensor da cidadania para as pessoas, né? Mas é muito difícil se sustentar isso com uma elite, com privilégios e com situações até abusivas. Tu levantaste uma questão interessante mesmo. Muitos juízes, desembargadores, pessoal da magistratura que acaba sendo aposentado compulsoriamente e vai para casa recebendo integralmente, como se estivesse na ativa. É uma coisa estranha, porque um empregado na iniciativa privada, se ele comete abusos e erros de toda a ordem que prejudica a empresa, prejudica o serviço que a empresa presta, ele simplesmente é demitido. Se fizer um acordo, de repente ainda a empresa demite ele, paga o 13º, paga tudo, as indenizações, né, normais, férias, 13º, libera o FGTS e o empregado sai da empresa. Agora, na magistratura se vê juízes, entre outros, cometendo erros claríssimos e aí são levados para a aposentadoria compulsória, recebendo 100% dos vencimentos, como se estivesse nativo. É uma situação muito grave. A gente vê uma série de privilégios, né, que às vezes incomodam com relação ao setor político. Isso existe em outros países, Tassiana? Ou é só o Brasil que tem esse trenzinho da alegria? Não sei lhe responder, mas a gente sabe que as instituições de justiça brasileiras são uma das mais caras, né, mais custosas para o país. Existem alguns dados produzidos em relação a isso pelo CNJ. Tem um relatório deles publicado anualmente que se chama Justiça em Números, e eles têm alguns dados comparativos com outros países, mas a gente observa que parte desses dados, eles são mostrados muitas vezes para comparar e falar que a justiça brasileira, ela se gasta pouco, né, ou em proporção à população, ou em proporção a horas trabalhadas, mas em termos de privilégios e questões salariais, essa parte não é muito discutida, né? Seria interessante se a gente pudesse, por exemplo, ter dados que comparassem os salários dos magistrados e, por exemplo, policiais ou professores de um determinado país em relação a esse comparativo no Brasil, né? De magistrados com professores, enfermeiros e outras funções, né? Pessoas que trabalham na gestão ambiental, pessoas que trabalham com a limpeza urbana, outras profissões que são de suma importância para o funcionamento da sociedade. Muito bem. Tassiana Santos de Souza, coordenadora de pesquisa do Justa,
Queremos agradecer a tua disponibilidade de conversar conosco, nos passando esses dados e nos provocando também para refletirmos sobre essas questões que são relevantes para o dia a dia da cidadania. Muito obrigado. Muito obrigada, eu agradeço o convite e convido a todos que acessem o nosso relatório, a nossa página é o justa.org.br. Muito obrigada e um bom dia a todos.